Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de entomologia agrícola. Falaremos novamente então da parte de anatomia externa, lembrando que o segmento é o corpo dos insetos, ele possui três segmentos: cabeça, o primeiro, o segundo, o tórax e o terceiro, o abdômen. E hoje o tema da nossa aula é o segundo segmento, ou seja, o tórax. Este então ele vai apresentar, no tórax que vão estar os apêndices locomotores, ou seja, as pernas e as asas dos insetos. Lembrando que o tórax então ele é dividido em três partes, três segmentos, como vocês queiram falar. O primeiro é o protórax, que ele vai estar unindo então o tórax à cabeça. Depois vem o mesotórax, que é a região média, ou seja, a parte bem do meio do tórax. E por fim, o metatórax, que vai estar unindo então o tórax ao abdômen. Esses então são os três segmentos que nós temos do tórax. Nessa ilustração então a gente pode ver a divisão onde se encontra o protórax, o mesotórax e o metatórax. Lembrando que o protórax ele contém o primeiro par de pernas dos insetos. O segundo, o mesotórax, contém o segundo par de pernas dos insetos e o primeiro par de asas, enquanto que no metatórax estão localizados o terceiro par de perna e o segundo par de asas dos insetos. Então, através dessas informações, fica ainda mais fácil da gente fazer a separação do tórax dos insetos. Então, falando um pouquinho das pernas agora. As pernas, então, eles são os apêndices locomotores tanto dos insetos terrestres quanto aqueles aquáticos. E não esqueçam, pessoal, os insetos, quando chegam na fase adulta, eles sempre vão apresentar 6 pernas ou 3 pares. Eles não vão apresentar 4. Se eles apresentar 4, são aracnídeos. Se apresentar menos de 6, até pode apresentar, mas ele perdeu a sua perna. O normal é ter 6 pernas ou 3 pares. Já que na fase matura, fase de larva, lagarta, dependendo da espécie dos insetos, vai ter então um número variável de pernas, sempre em pares, certo, pessoal? E além da locomoção, as pernas, elas também, conforme os insetos, elas vão ter adaptações, podendo então ter a função de cavar o solo, coletar alimentos, capturar presas, saltar. Então, vai depender da espécie em si que estivermos trabalhando, visualizando ou falando da espécie de inseto propriamente dita. Em relação à estrutura que tem a perna dos insetos. Então, pessoal, tem a coxa, que normalmente é curta e grossa, e articula-se ao tórax por meio da cavidade chamada coxal. Depois vem o trocânter, que também é um segmento curto entre a coxa e o fêmur, que é a terceira parte, que ela é sempre mais envolvida e vai estar fixando o trocânter e às vezes até a coxa, deslocando o trocânter lateralmente. Isso vai variar de espécie para espécie, mas a gente vai ter esses três itens, seguido então a tíbia, que é um segmento delgado, quase tão longo quanto o fêmur e pode apresentar espinhos expoentes. Vai depender de espécie para espécie. Então, nós temos aqui a ilustração da perna, a cor ligando ao tórax ali, depois vem o trocânter, o fêmur, a tíbia, e lá no final da tíbia tem os tarsos e os pós-tarsos. Lembrando que essa parte dos tarsos, principalmente os pós-tarsos, é como se fosse um espinho, tá? Umas garras, digamos assim, que os insetos têm. É onde, então, por exemplo, aquele inseto que está se locomovendo, andando pela camisa que vocês usam, vocês tentam puxar, parece que ele ficou preso, ele se agarrou. Então, é através dessa parte aí dos tarsos e pós-tarsos que os insetos vão fazer isso. Em relação aos tarsos, que não é uma parte fácil de a gente identificar, eles são uma porção articulada constituída por artículos denominados tarsômeros, que variam de 1 a 5, tá? E vai variar conforme a espécie, a gente vai ter variações desse número, tá? Então, por exemplo, assim, ó, homômeros, eles apresentam o mesmo número de tarsômeros nas 3 pares de pernas. Os insetos chamados são homômeros podem ser nomômeros, dímeros, trímeros, tetrâmeros e pentâmeros, ou seja, a gente vai contar sempre um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares ou 5 pares, né? Então, vai contar nessa parte, vocês vão sempre estar encontrando os mesmos números, digamos assim, dos tarsos. Eles podem ser tão criptotetrâmeros, ou seja, apresentam apenas 3 tarsômeros, tá? Mas na realidade eles possuem 4. Como assim? O terceiro artigo ele acaba ficando escondido. É mais isso que vai acontecer, ele vai estar oculto. Então a gente precisa de uma lupa, né? Com lupa ou algo que é bastante a nossa visão para poder ver perfeitamente isso. Depois tem as chamadas heterômeros, então diferente do número de tarsômeros em pelo menos um par de pernas.
Então vocês vão lá estar encontrando os tarsômeros e vai encontrar, por exemplo, a sequência 355 ou 455, 544, 554. Então vai depender, tá, pessoal? Ou seja, vocês podem ter lá a espécie X inseto, no primeiro par vocês encontram o 3, no segundo par 5 e no terceiro 5. Então isso quer dizer esse 355, 455 e assim por diante. Depois temos a parte chamada pós-tarso, né, que é a parte mais distal da perna, também chamado em alguns livros, alguns autores, como pré-tarso. E essas garras tarsais, como eu falei para vocês, elas vão estar presentes na extremidade apical de todas as pernas dos insetos. E entre essas garras pode haver uma expansão membranosa que é chamada então de aróleo. Tá? Essas garras é que vão ajudar na fixação dos insetos, eles se aderirem, né, se agarrarem, digamos assim, a uma superfície. E agora falando então do tipo de pernas que nós temos, pessoal, as pernas então elas vão ter o seu formato conforme a função que ela vai exercer, ou seja, que ela vai ter uma adaptação para ajudar os insetos a desempenhar determinada função, ou seja, visando assim a sobrevivência dos insetos, tá? E essas modificações, na verdade, elas são adaptações que os insetos apresentaram para poder então viver naquele meio, naquele local, naquele ambiente onde eles estão inseridos e também as suas funções na natureza, digamos assim, tá? As pernas mais comuns, assim que a gente pode dizer, são chamadas ambulatoriais, que elas não têm nenhuma modificação especial, então, tá? É um tipo fundamental, que é aquele que a gente encontra na maioria dos insetos, elas são mais propícias, então, para o inseto caminhar ou correr. É o tipo de perna típico que a gente vai ter em baratas, moscas, muitos besouros, borboletas, mariposas, formigas, né? Ou seja, na maioria dos insetos, tá? Nessa ilustração, então, a gente pode ver um besouro, também, algum nome comum também chamado de gorgulho. Então aqui, pessoal, a gente pode ver, essa aqui seria então a perna ambulatorial, a perna simples, tá? Então aqui essa pontinha que seria os tarsos, né, os pré-tarsos. Um outro tipo de perna que nós temos as chamadas saltadoras, tá? Que vocês também podem encontrar na literatura como saltatórias, que é aquela perna posterior, ou seja, dos gafanhotos, a terceiro par de pernas dos gafanhotos, grilos, esperanças, as pulgas e alguns besouros. Mas a gente vai verificar o quê? Que a fêmea, o fêmur e a tíbia são bastante desenvolvidos e alongados, tá? Então eles têm essa função de serem grandes, bem desenvolvidos, para servir como uma alavanca, ou seja, para ajudar o inseto a ter a impulsão para dar o salto. Então muitas vezes, em vez do gafanhoto, vocês vão lá capturar o gafanhoto, ele dá um pulo, em vez de ele abrir as asas e sair voando, ele simplesmente dá um pulo por causa dessa característica que ele tem. Então, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, o terceiro par de pernas, então, dessa forma que eles têm, serve como alavanca para ele dar o salto, né? Aquele pulo grande que o gafanhoto dá fugindo da gente ou de algum inimigo, né? Quando vai capturar ele. Depois vem as pernas nadadoras ou natatórias, dependendo da literatura que vocês vão estar consultando. Isso aqui vai auxiliar, então, os insetos aquáticos a nadarem, tá? Então, o fêmur, a tíbia e o tarso, eles são achatados e geralmente desprovidas de pelos, que vão auxiliar esses insetos na locomoção da água. Diferente, né? Por exemplo, dos seres humanos, onde, por exemplo, pensem nos nadadores, né? Que estão vendo aquelas provas olímpicas, eles se depilam, né? Para evitar a aderência, para eles poderem ficar mais rápidos, digamos assim, na natação deles, né, na água. Só que os insetos precisam desses pelos para ajudar eles, então, a se estabilizarem e terem uma maior, digamos, flexibilidade para poderem nadarem. Então, é o típico de perna que a gente vai encontrar nas baratas d'água e também em besouros aquáticos. Aqui nessa ilustração, então, a gente pode ver a barata d'água com o seu par de pernas que ajuda a nadar. Nessa ilustração, a gente vê uma outra barata d'água, tá? Ou, no caso aqui, né, um besouro d'água, da Aculus sucatus, então esse é o nome científico desse besouro, ele é parecido com a barata d'água, só que daí aqui no caso também é uma fêmea, ele tem as características propícias para a gente ver se é um macho ou fêmea, muitas vezes na própria antena, né, que tem a diferença. Depois nós temos um tipo de par de pernas chamadas prensoras, que daí o fêmur é desenvolvido como um sulco, onde se aloja a tíbia recurvada, ou seja, serve então para fazer a captura, tá, de preso que eles vão comer. É o típico primeiro par de pernas da barata d'água. Então, o terceiro par de pernas da barata d'água é para ajudar a nadar, e o primeiro é esse prensor para ajudar ela a prender, fazer então a sua alimentação.
Nessa ilustração, então, a gente pode ver que foi lá no Japão fotografado, tá? Uh, a barata d'água se alimentando de uma tartaruga, tá? No caso, sim, um filhote de tartaruga, ainda aquelas tartaruguinha pequenininha. Mas não vai ser somente disso aí que ela vai estar se alimentando. Aqui nessa outra ilustração, o mesmo fotógrafo agora capturou a barata d'água se alimentando de uma cobra, tá? Então, ela vai se alimentar a barata d'água do que ela puder. E é graças ao primeiro parte que ela segura bem, tá, a sua presa, e com o seu aparelho bucal mastigador, ela devora a presa. Então ela pode comer tartaruga, cobra, peixe. Então o que ela encontrar, digamos, comestível para ela na água, ela irá se alimentar. Depois vem as raptadoras ou raptatórias, né, dependendo da literatura. O sistema tíbia possui uma perfeita adaptação, tá? E espinhos, também chamados de dentes, que vão auxiliar na captura, neles prenderem a sua presa. Então, é o primeiro par de pernas do louva-a-Deus. Como a gente pode ver nessa ilustração aqui, o louva-a-Deus, então, ele consegue segurar a sua presa e se alimentar dela. Nessa outra ilustração, a gente pode ver, então, um louva-a-Deus se alimentando de uma vez. E nessa terceira aqui, uma curiosidade para vocês, que não é somente de insetos que o louva-a-Deus vai se alimentar, e também captura pássaros, no caso aqui foi um beija-flor. Né? Na história dessa foto, diz o fotógrafo, né, que ficou ali controlando, verificando que esse louva-a-Deus ficou por volta de 24 horas parado nesse ponto de bebedouro, esperando então um pássaro, digamos, bobear, né? Não estar concentrado, não estar atento para o louva-a-Deus se alimentar. Segundo o que consta na história dessa imagem, era um pássaro jovem, então um filhote, digamos assim, de passarinho, de beija-flor no caso, que esse louva-a-Deus conseguiu capturar. Depois nós temos as pernas chamadas fossoriais ou escavadoras, tá? Que é o típico das paquinhas e alguns escaravelhos, que vai ajudar então a escavar o solo sem tocar. É o primeiro par de pernas que a gente pode ver aqui nessa ilustração. Então ajuda bastante essa paquinha, também chamada de cachorrinho da terra, a escavar, fazer a sua obra, né? E se enterrar sempre que for necessário. Depois nós temos o tipo de pernas chamadas escansoriais, onde nós vamos ter a tíbia, o tarso e uma garra tarsal, com uma formação típica para agarrar o chamado pelo ou cabelo do hospedeiro para sua fixação. E são os três pares de pernas que a gente tem nos piolhos hematófagos. Então aqui a gente pode ver a ilustração, vocês podem ver que aqui tem tipo um ganchinho no final que vai auxiliar então esse inseto na sua fixação, a sua presa, o seu hospedeiro. Depois nós temos chamadas pernas coletoras, que é o terceiro par de pernas, né? É o típico das abelhas, tá? Que tem aquele cesto, chamado também corbícula, para quem estuda apicultura no caso, daí vê mais especificamente, daí tem esse nome técnico da corbícula, né? Que no caso, assim, falando de modo mais simples, é como se fosse um cesto que vai auxiliar o transporte do pólen. No caso aqui nessa ilustração a gente pode ver ali no terceiro par de pernas da abelha que ela vai juntando, então o pólen é ela poder juntar tudo que ela queria e conseguir, né, manter o seu voo até a colmeia. Ela não pode exagerar, senão não consegue e vai chegar na média de volta. Depois nós temos as chamadas pernas adesivas, tá? Que tem alguns tarsômeros das pernas anteriores são dilatados e pelosos. São as pernas normais de machos, os besouros aquáticos, que auxiliam não, na fixação da cópula. Ou seja, né, através dessas características, eles conseguem agarrar a fêmea para a fêmea não fugir durante a cópula, né? Ou seja, no momento lá que eles estão se reproduzindo. Bom, pessoal, para essa parte do tórax, era isso que eu tinha para vocês para essa videoaula. Logo estarei liberando para vocês uma outra videoaula envolvendo as asas, né? Falando também da segunda parte dos apêndices locomotores que ficam localizados no tórax. Um forte abraço a todos e um bom estudo.